Vamos orar? Vamos falar com Deus, amados e amadas em Cristo Jesus. Senhor, nosso Senhor, nosso Deus único e verdadeiro, nosso Pai, nosso sustentador. Nós queremos, Senhor, te agradecer nesta manhã por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de nos juntarmos aqui como igreja, como a noiva de Cristo, a noiva que será levada para junto do noivo, eu espero, muito, muito, muito em breve. E é muito humano dizer que muitas surpresas vão acontecer, né? Muitas, muitas surpresas irão acontecer. Mas o Senhor já nos alertou também sobre isso, né? Porque o joio será verdadeiramente separado do trigo. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, que a gente possa, que nós possamos, como igreja, crescer na graça, no conhecimento do Senhor, que a gente, como igreja, venha viver um cristianismo maduro, não um cristianismo de fábulas, de faz de conta, um cristianismo menino, como diz o apóstolo Paulo. Fala conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento, abre o nosso desejo de aprender, de entender. Abre, Senhor, o nosso desejo de não sermos enganados. Não só por aquele que vai nos vender alguma coisa, não só por aquele que a gente acha que está passando a gente para trás, mas que nós não sejamos enganados também por aqueles que têm o dever e devem ter o amor suficiente para não enganar, mas levar a verdade. Fala conosco, Senhor. Fala. Ajuda-nos a definirmos corretamente a nossa mão direita da nossa mão esquerda. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a oração que eu apresento ao estrado, quer dizer, abaixo dos teus santos pés. No nome, é óbvio, do Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, ontem eu falei algumas coisas e não retiro nada do que foi dito, né? Falei inclusive que eu, Mário, não consigo ver, não consigo, com toda a pauta esquerdista, eu não consigo ver um cristão, isso é posição pessoal, é claro, estou falando porque eu estou dizendo que é posição pessoal. Com toda a pauta esquerdista, eu não consigo ver um cristão maduro dando seu voto para candidatos da esquerda. Cada um faz o que quer, cada um é livre. Eu só estou trazendo
dados e informações bíblicas. Porque na época bíblica, nada era por... nada que eu quero dizer é cargo público, né? Era por eleição. Então, bom, primeiro, eu já não consigo ver um cristão envolvido com política. Eu, particularmente, não consigo. Tem cristãos envolvidos? Claro que tem. Mas eu não consigo. Acho que o cristão deve gastar o seu tempo com as coisas santas. Mas cada um é cada um. Agora, um cristão apoiar a esquerda é incongruente. Eu diria assim, não orna por causa da pauta, né? Porque, por causa daquilo que o esquerdista apoia. Radicalmente contra a Bíblia Sagrada. Cada um, né? Cada um vai dar conta para Deus daquilo que pensou, daquilo que falou, que propagou, daquilo que acreditou, né? Cada um vai dar conta para Deus. Cada um vai prestar contas a Deus. E ontem eu falei sobre isso. E alguns irmãos citaram esta passagem aqui para dizer: pô, você falou de esquerda, mas os cristãos primitivos praticavam o comunismo. Eu fiquei meio que horrorizado com esta... Porque eles, curiosamente, né? Quem fez essa observação não perguntou, afirmou que depois da festa de Pentecostes, os cristãos que ficaram ali em Jerusalém, aqueles que já moravam ali, começaram a praticar o comunismo. Eles afirmaram isso. E eu falei, meu Deus. Meu Deus. Como essas pessoas estão no engano, né? E parece que as coisas se encaixam, né? Assim, eu estava me lembrando da época de estudante e tal. Mas estudante eu sou até hoje, mas eu digo lá atrás, né? Existe uma história. E eu estou dizendo que as coisas se encaixam porque depois eu descobri um videozinho que fala exatamente isso. Né? Parece que... Então não é coincidência, né? As coisas... Eu descobri um vídeo que mostra exatamente como é que funciona a mídia, como é que funciona o jornalismo, as empresas jornalísticas, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Para você não ser enganado. Isso que eu estou trazendo isso para você não ser enganado, para você entender determinadas coisas. E eu posso falar de cátedra, né? Porque eu trabalhei no meio muito tempo. Enfim, essa historinha que eu vou contar, eu ouvi na minha época acadêmica.
Aprendi lá atrás isso. E hoje eu acabei achando um vídeo de uma jornalista famosa, né? Falando exatamente sobre isso. Então eu quero contar para vocês essa historinha. E depois nós vamos discorrer um pouquinho se... Primeiro eu vou contar como é que funciona a mídia. Como funciona a mídia. Como funciona os meios de comunicação. Hoje é mídia, né? Na minha época não era mídia, eram as empresas jornalísticas. Hoje não se usa esse termo, se usa mídia. Todo mundo já ouviu falar de um sujeito chamado Assis Chateaubriand, né? Foi dono de tudo no começo aqui no Brasil. Idolatrado. Não que, né? Um homem de negócio, um homem de visão. E ele fazia, no início da televisão, um comercial, um anúncio, uma publicidade, uma propaganda de determinada marca de caixa de fósforo. E com o tempo, este anunciante ele rompeu o contrato. Isso é natural, né? Esses contratos de publicidade são normalmente feitos por 3 meses, 6 meses. Às vezes se renova, às vezes não, dá-se um tempo, depois volta a fazer. Enfim, essa fábrica de caixas de fósforos parou de anunciar lá na empresa do Assis Chateaubriand. E era o principal anunciante dele. O que ele fez? Isso não é história, viu? Aliás, isso é história... Na minha época também tinha 2 tipos de história. Era história com H, que era a história verdadeira, e a história com E, que eram as fábulas, né? Isso é história com H. Isso é história da mídia. Isso não sei se continua sendo ensinado nas faculdades. Na minha época era. E aí o Assis Chateaubriand perdeu o seu maior anunciante, ficou com raiva. E passou a constatar se dentro das caixinhas de fósforo tinha mesmo 20 palitos, como era anunciado no selo da caixinha. E ele começou a comprar dessas caixinhas desse anunciante e contar. E achava lá dentro, às vezes, palitos a menos. 19, sei lá, 14, não sei. Também não se sabe se é verdade que tinha menos. Entende? E o que ele fez? Ele publicou num dos seus veículos de comunicação, primeira página, que a fábrica de caixinhas de fósforos marca tal estava enganando todo o povo, porque anunciava na caixinha lá tantos palitos, mas na realidade tinha palitos a menos dentro da caixinha. O dono da caixa da fábrica ficou desesperado, porque caiu, as vendas caíram, a produção caiu. O que ele fez? Correu lá de novo e fez novamente o anúncio com o Chateaubriand, pagando
Eu aprendi que era 2 vezes mais, mas a jornalista no vídeo fala de 3 vezes mais aquilo que ele pagava. E com isso, o Assis Chateaubriand parou de falar mal ou falar a verdade, a gente não sabe, sobre a tal marca de caixa de fósforos. Eu estou contando isso, que aprendi lá atrás e que hoje eu tenho o vídeo aqui da moça falando. É assim que funcionam as empresas jornalísticas. É desta forma. Se o sujeito paga, fala bem. Se não paga, fala mal. Então você precisa primeiro ter consciência disso, que isso é mundial. Isso não é Brasil, isso é mundo. Se você vê, se você ouve a mídia falando bem de um governo, é porque esse governo paga para falar bem. E não chega lá, o que eu quero que você entenda, meu queridíssimo irmão e irmã, o que eu quero que você entenda é que ele não chega lá e fala assim, olha, eu vou te pagar tanto para você falar bem. Não, não é assim que a coisa funciona. Ele manda lá, verba publicitária. Se aquela empresa jornalística, seja rádio, televisão, internet, não importa, começar a falar mal, ele corta a verba. Se falar bem, a verba continua. É assim que funciona. Então, antes de você crer naquilo que você ouve ou você vê, analise se há verba publicitária naquele órgão de imprensa. Mas como é que eu analiso? Veja se faz propaganda de órgãos do governo. Porque isso é verba publicitária, não é dinheiro que ele vai lá e põe, não é assim que funciona. A coisa é legalizada. Primeira coisa que você precisa entender. Porque senão você vai viver num mundo de fábula. O órgão que hoje está falando mal é porque não está recebendo dinheiro. Não está recebendo verba publicitária. Porque se receber, ele passa a falar bem no dia seguinte. É assim que funciona. Você precisa saber disso. Não importa se o governo é de direita, é de esquerda, é de centro, não importa. Para mídia, o que importa é a verba publicitária. Eles não querem, são empresas, não querem saber se o governo está fazendo correto ou não. Se está entrando verba, a gente fala bem. Se não está entrando verba, a gente fala mal. Para ver se entra. Entendeu isso? Para você não ser um bobalhão, acreditar em tudo. Olha, tá vendo? É claro, não tem dinheiro, vão procurar as coisas ruins e salientar. Vamos dar atenção a tudo que vai denegrir. Se tem dinheiro, não vamos falar nada, não vamos dar ênfase nisso. É assim que funciona. Por que você acha que tem, além das funções jornalísticas, né, um diretor de jornalismo em toda a empresa, né, midiática, um diretor comercial? Por que você acha que tem? Então, por favor, não seja infantil. Agora, vamos abrir a Bíblia. Atos,
capítulo 2, versículos... Deixa eu ver aqui se o irmão escreveu. Pastor, isso que está falando está relacionado... Eu só trouxe um esclarecimento. Está falando sim, meu irmão. Está relacionado sim, meu irmão. Atos capítulo 2, versículo 44 e 45. Vamos ler? Vamos ler. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Agora, eu quero convidar você para a gente ler capítulo 4, versículos 34 e 35. Eu achei que estava trazendo um bom esclarecimento a respeito do assunto, mas se não foi bom, eu suspendo esse tipo de esclarecimento e peço perdão, porque achei que esse esclarecimento que eu estava trazendo fosse algo bom para o bom entendimento. Se não foi, eu peço perdão pelo meu mau posicionamento. Atos capítulo 4, versículos 34 e 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Estes 4 versículos nesses 2 capítulos levam muitos cristãos a entenderem que na época do início do cristianismo, os cristãos eram comunistas, praticavam o comunismo. Porque eles leem esse tipo de passagem e eles entendem que era uma prática da época e que hoje poderia ser qualificada como comunismo. E isto faz com que uma boa parte dos cristãos, ou uma parte, adira ao posicionamento esquerdista, porque todo mundo sabe que socialismo e comunismo fazem parte da ala esquerda, junto com outros, é claro, quando se fala em política. Então, alguns cristãos acabam entendendo que isso que está em Atos 2, 44, 45 e 4, 34, 35 era uma forma de comunismo. Porque está escrito aqui que os cristãos vendiam suas propriedades, fazendas, e tinham tudo em comum. E alguns grupos sectários usam esses versículos e acabam convencendo os seus membros a entregar todas as suas posses materiais ao grupo. Eu não sei se você, por exemplo, se lembra do nome
Jim Jones. Não sei se você se lembra. Ele foi um dos que fez isso. Enfim, primeiro eu quero dizer para você, querido irmão e querida irmã, que quando a gente lê a Bíblia Sagrada, a Bíblia, já falei isso várias vezes, mas é que algumas pessoas continuam lendo a Bíblia como se estivesse lendo uma revista. A Bíblia é uma coleção de livros, a palavra Bíblia quer dizer isso, coleção de livros, mais completa do mundo, porque ela fala sobre tudo, ela aborda todos os assuntos ao mesmo tempo. A Bíblia é descritiva, histórica, ela é científica, ela é doutrinadora. Então a gente precisa ler, ao ler, ela é exortativa. Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa entender o que nós estamos lendo. Isso aqui não é uma revista. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Então isso aqui precisa ser lido com cuidado, para a gente não distorcer o que está escrito e não colocar aqui a nossa intenção carnal ou a nossa carnalidade. Primeira coisa, quando eu leio Atos 2, 44, 45 e 4, 34, 35, eu preciso entender que isso é simplesmente descritivo. Está só descrevendo o que aconteceu. Não tem nenhuma característica nos escritos e não pode ter na leitura como se fossem coisas normativas. Não é uma norma isso. Não está dizendo que deve ser feito. E se você entende que isso deve ser feito, por que você não faz? Se você acha que era muito bom, por que você não continua fazendo isso hoje? Por que a maioria das denominações, ao invés de comprar terreno para os seus membros, compra para a sua denominação? Ora, se para você aceitar que isso aqui é comunismo e é bom, continue fazendo. Nesse momento é só descritivo, não é normativo. Mas eles eram comunistas. Não eram comunistas, coisa nenhuma, larga de ser bobo. Esta passagem está essas duas passagens e qualquer outra passagem que se refira ao acontecimento está apenas descrevendo, mostrando o que as pessoas faziam e faziam porque criam. E também você precisa entender que isso foi um arranjo temporário. Isso aconteceu num tempo curto, num espaço curto de tempo após a festa de Pentecostes. Os cristãos ficaram juntos em Jerusalém, uma vez que ali foi o local onde o Santo Espírito de Deus foi entregue a cada um deles. E ali foi a primeira grande entrega de pessoas a Cristo Jesus. Aquelas pessoas que se entregaram a Jesus se juntaram ali.
E ao ficarem juntas ali, fora das suas casas, fora do seu lugar de nascimento, porque você lê Atos 2, tinham pessoas de todos os lugares ali. Quantos países são relacionados ali em Atos 2? Outro dia eu contei, não sei se é 10 países. Imagine você, essas pessoas que ficaram ali, não voltaram para as suas casas, como é que elas iam viver? Isso foi um arranjo comum. Não dá para a gente querer inventar coisa aqui. Existe até hoje isso lá? Claro que não, é óbvio que não. Isso aqui passou-se um pouco de tempo, cada um foi se assentando novamente. Foi a alegria daquele momento de conhecerem a verdade, de receberem a verdade, de entenderem que aquilo é verdade. Aliás, amanhã eu quero falar para vocês sobre as 3 coisas que acontecem quando a gente ouve a verdade. Você sabe, quando você ouve a verdade, quais são as 3 coisas que acontecem? Amanhã eu vou falar para você. Existia muita gente ali que estava fora das suas casas. Venderam as suas casas e resolveram vir morar ali. Entende diferente, entende como uma prática comunista? Ora, porque querem entender, porque querem deturpar a Bíblia Sagrada, porque querem aviltar a palavra de Deus. Esse esquema, essa situação comunitária aconteceu, meu irmão, minha irmã, de maneira espontânea. Isso não foi imposta por um governo, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, não foi Joaquim, não foi ninguém que impôs isso sobre eles. Ora, deixa de ser bobalhão. No sistema comunista há uma imposição de cima para baixo. Aqui ninguém impôs nada. Eles resolveram fazer daquela forma. Como é que nós vamos fazer com esse monte de gente aqui que está fora de casa? Não houve imposição em lugar nenhum. Aqui você vê Paulo dizendo, olha, quem tem propriedade vende, põe tudo aqui. Ninguém falou isso. O que descreve aqui é que eles fizeram isso espontaneamente para que pudessem ajudar as outras pessoas e fossem ajudados também. Eu diria para você, usando um termo bem atual, nada aqui no texto indica que isso foi compulsório. Tem alguma indicação aí? Você que entende que isso aqui é uma prática comunista, foi compulsório? E era parcial. O sujeito não vendia e ficava zerado, não. O texto implica, subentende que aqueles que tinham propriedades extras, campos extras, vendiam para ajudar aqueles que não tinham nada. Ninguém vendia o único domicílio que tinha. Ah, eu moro aqui nessa casa, então agora eu vou vender, vou ficar sem nada para dividir com o outro. A gente precisa ver o que o texto está sugerindo.
que eles eram bobalhões? Bobalhões são as pessoas que acreditam no contrário. Isso aqui é uma forçação de barra. Por causa disso, cadê? Eu perdi o nome do irmão. É que o irmão perguntou o que tinha a ver o que eu estava falando com Atos 2, 44, 45 e 4, 34, 35. Tinha tudo a ver, irmão. Por causa disso que eu estou deixando claro para vocês, deixei claro como é que funciona a mídia, né? E por causa disso que falei no começo, que eu não vejo possibilidade de um cristão verdadeiro ser de esquerda. Mas por causa de quê? Por causa dessas mentiras que apregoam por aí. São mentiras. Passou-se algum tempo e a maioria destas pessoas aqui, irmão Sebastião, né, tem tudo a ver. O tempo passou e essas pessoas foram deixando Jerusalém, porque a maioria das pessoas tinham vindo para Jerusalém. Por causa disso que é importante entender os costumes da época. A maioria destas pessoas vieram para Jerusalém por causa da festa de Pentecostes. Está lá em Atos 2:1. E com o passar do tempo foram retornando para os seus lugares de origem. Leia Atos capítulo 2, versículos do 5 até o 13. Leia. O problema é que o povo não lê. Não lê. É mais fácil, às vezes, né, questionar aquilo que a gente está falando do que buscar a resposta na Bíblia. Então eu estou colocando aqui por que é impossível um cristão, na minha visão, ser de esquerda. E estou relacionando, porque ontem me perguntaram, Atos 2, 44, 45 e 4, 34, 35, com comunismo. Eu estou deixando claro que não é. Não é. Agora, como é que um cristão, meu irmão, minha irmã, pode ser de esquerda? Eu quero que você explique. Me explique, porque eu realmente não sei. A pauta da esquerda libera o casamento. Foi o que liberou o casamento gay, aliás. Nós temos casamento gay no Brasil por causa da pauta da esquerda. Por favor, me explique. Nós temos que respeitar. É lei, acabou. Lei se respeita, não se discute, é lei. Nós temos aqui uma luta da esquerda, uma luta, como se estivesse lutando para ter casa própria para o pobre, né? Como se estivesse lutando para tirar 60 mil mendigos só na cidade de São Paulo, nas ruas. Eles estão lutando para liberar as drogas que hoje são ilícitas. Como, aliás, irmãos, na segunda-feira eu participei de uma aula com o Dr. João, um psiquiatra, João Rosenberg. Que aula fantástica que esse sujeito deu, maravilhosa a aula dele. E ele estava explicando nesta aula, na segunda-feira, o que acontece com um adolescente que bebe e fuma. O que acontece no cérebro. Você não faz ideia. E como é que pessoas
podem hoje ter como pauta, quer dizer, como estar no dia a dia. Pauta quer dizer aquilo que está no dia. Isso faz parte do dia a dia deles, liberar maconha. Por que eu falei do Dr. João? Porque houve a pergunta, mas e a maconha medicinal? Ele falou, não existe, não há nada provado. O que está provado é o seguinte, que não é a maconha, na verdade, é o canabidiol. Quando este elemento que compõe a maconha consegue controlar a dor ou algum problema que a pessoa tem, também causa dependência. A pessoa fica sem a dor, mas fica dependente desse canabidiol aí. É por causa disso que eu estou falando. É que eu às vezes me confundo aqui, porque é tanta coisa que fica borbulhando que eu quero levar. Como é que um cristão pode apoiar um grupo político que fala em liberar droga? Eu não consigo entender. Como é que um cristão pode apoiar um grupo político que fala em aborto? Não dá para entender. O sujeito tem que ser meio paço. Então querer usar isso para dizer, olha, lá os cristãos primitivos, eles tinham práticas comunistas, lá falar bobagem, você nem sabe o que é comunismo. O comunismo que você sabe é essa coisa idiota, boba, e quem tem dois tem que dar um. Uma pobreza de conhecimento e de entendimento. Então não se atenha a esta mentira esquerdista. Eu não estou aqui defendendo A, B, C. Eu estou dizendo que um cristão não tem como ser de esquerda, por causa da pauta. Oh, meu Deus! Ao invés de lutar em prol do povo, está lutando em prol de pessoas que... Eu falei do orgulho aqui na segunda-feira, um sujeito escreveu, eu assisto não sei o quê e eu não vi nada disso. Você viu ontem a televisão? Ontem, dia 28, foi dia do tal orgulho, que eu já falei na segunda. Amigo, eu não estou falando de candidato, parece que você não entende o que eu falo. Eu não estou falando de candidato. Presta atenção, abre sua mente, deixa de ser QI de Gintã, QI de Samambaia. Eu não estou falando de candidato. Eu falei o nome de algum candidato aqui? Eu falei de esquerda. Foi o único termo que eu usei político foi de esquerda. Que um cristão não pode ser de esquerda, porque a esquerda apoia coisas anticristãs. Foi isso que eu falei. É isso que eu estou mostrando aqui na Bíblia. Você é a favor do casamento gay? Você deve ser a favor. Porque se você está apoiando a esquerda, você é a favor da liberação da maconha, da cocaína, do crack. Você deve ser a favor de que um viciado pode chegar aí no barzinho da esquina e comprar, me dá aí um pacotinho de maconha. Você deve ser a favor. Você deve ser a favor também de que pode se fazer filho à vontade, se engravidar, vai lá e faz um aborto. Você é a favor, então. Agora, se você é a favor disso, eu não vou responder pergunta nenhuma sua. Você tem que responder para você se você é cristão ou não. Eu não estou falando de candidato. Você está muito travado nesse negócio. Eu falei o nome de Bolsonaro, de Lula, de Ciro. Eu não falei. Eu nunca
já falei, estou falando agora para te explicar, porque você tem problema cognitivo, eu já falei isso. Eu não estou falando de candidato, cara. Não estou falando. Eu estou falando que um cristão não tem como ser de esquerda. É a minha posição. Primeira coisa que eu falei no começo é posição pessoal. Não falei? Olha, é o meu ponto de vista. Se você achar diferente, ótimo, me mostra aí por quê. Agora você vem com um papo de candidato, o candidato se apoia, eu não apoio ninguém, você entendeu? Eu só vou votar porque a partir dos 70 eu não preciso mais votar, eu não vou. Porque eu conheço política, eu trabalhei no meio, eu acabei de falar para você, várias vezes já falei isso, eu trabalhei com política, eu sei como é que é. Eu sei muito bem como é que funciona. Você está iludido, cidadão. Você está iludido. E o pior é que você está iludido pelo lado errado. Você está iludido ainda pela esquerda, o que é pior ainda. Mas eu espero que tenha ficado claro para meus irmãos e irmãs que aquilo que foi feito em Atos 2, 44, 45 e 4, 34, 35 não tem nada a ver com o comunismo. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero te louvar, Senhor, te agradecer, porque aos trancos e barrancos, o Senhor tem nos dado a oportunidade de crescermos na graça, no conhecimento do Senhor. O Senhor tem nos dado a oportunidade de levarmos a Tua palavra em prática nesses dias tão tumultuados, tão cheios de confusão, né? Quero te agradecer, Senhor, te louvar, te glorificar, pedir perdão pelas minhas falhas. Eu não sou perfeito, tem coisas que eu não consigo explicar, né? Tem coisas que eu esqueço de falar, enfim, o Senhor sabe que eu sou falho, né? Mas continua conosco, nos sustentando, nos fortalecendo. Quero te adorar, Senhor, porque o Senhor é bom. E se for de tua vontade, nos traga aqui de volta amanhã para fazer ou tentar fazer como Jesus fazia, colocar a palavra, colocar os ensinos, a doutrina no dia a dia das pessoas. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.